musiquinha. Essa trilha é muito gostosa. Boa tarde, Entre Família está no ar. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita alegria que a gente recebe você e a gente espera ser recebido assim também, porque como o Cris diz, pela fé ele acredita que a gente sempre tem um cantinho no seu sofá. E aí, senhor Cris? Suza, estamos em mais uma tarde para Mais esse uma Brasil tarde. baronil, também para outros cantos no qual a nossa Novo Tempo chega pela internet, TV fechada, TV aberta, satélites. É muito bom estar com você também através do nosso Entreplay, muita gente conosco agora ao vivo. E o programa de hoje é daqueles programas legais, aquele programa onde você se desafia. A Suzane hoje vai fazer um desafio. Não. Hoje ela vai colocar uma serpente em seu pescoço se você dizer sim. Nós vamos fazer uma campanha. A Aninha já está preparando essa questão toda aí para vocês assim, Suzane, sim. Não, porque a gente não faz a campanha com o Cris. Não, como todo mundo Hashtag sabe que eu vou Cris. colocar, que agora é você que vai ter o colar diferente do nosso programa. Mas por que você está falando de serpente, Cris? Por que você está falando de animais? O nosso programa tem esse tema que a gente sabe que você gosta. Serginho, é o seguinte, hein? Se você me vir correndo por aí, já sabe. Vou sair atropelando você e câmera e tudo se Cristiano jogar essa serpente. Só para você pra saber, frente. nessa câmera 3 que ela está apontando, tem Serginho, que é o nosso cameraman, e está na direção da porta, que é onde Suzane quer correr. Só para você entender Porque um pouquinho. no programa de hoje nós vamos falar animais versus humanos. E aí a gente tem uma pessoa que a gente vai entrevistar daqui a pouco e ele trouxe, né, este animalzinho. Este animalzinho, né? Ele trouxe uma cobra pequena. Ele falou, Cris, eu tenho uma piton que tem 60 quilos, tem 5 metros. Ele tem uma piton de 5 Não, metros. pode ser de 1 centímetro. Uma serpente e Jamais tal. chegarei perto. Mas hoje nós temos Ronaldo, né? Que finalmente Nosso voltou, ele que estava veterinário, sumido. Ele que tem, um abraço para todas a rede de clínicas que ele tem aí para atender, atende muito bem, ele é pedagógico, ele gosta do nosso programa, a gente gosta dele, você gosta também, então hoje é aquele aprendizado, porque a gente gosta de alguns animais, outros nem tanto, né? Aí a gente tem essa questão da evolução das cidades, aí vai tomando um pouquinho o espaço dos animais, aí você tem alguns peçonhentos, você tem cobras, tem aranha, você tem outras coisinhas que podem acontecer, né? Tem os ratinhos que vão lá, que você coloca aí, se você vê no TikTok, você vê tem pessoas que aquele machão que tá com a vassoura aqui, ó, a veia do braço saltada, deixa comigo agora, para dar uma cutucada quando o ratinho vem, ui, pá, se atira no chão e tal, faz um griteiro, né? Por quê? Não tem a ver com mulher, tem a ver com homem, mas é a expectativa que você tem daquele animal. Eu mesmo sou fã. Ah, vou pegar e colocar uma cobra, não tem essa questão toda, mas acho muito bonito. Mas então e tal. hoje a gente vai desmistificar Não, isso. tranquilo, eu já fiz. Quem já viu aqui no programa, já começamos o programa uma vez, eu já comecei com a cobra aqui e tal, teve uma Jura? foto. E ficou É. pleno? De boa, mas acho que várias pessoas, tive até arara aqui. Arara, tive um programa com arara, não tem, né, lindona no braço, tem essa foto para guardar. Então, não é de hoje que a gente tem aqui, então eu já comecei o programa com... Então que ótimo, o Cris já Hoje está mais é a sua acostumado vez. com essa questão Hoje, animais Suzane versus vai colocar um humanos. colar de uma cobra lindona amarela que tem aqui. Jamais Gente, colocarei. Se de repente eu hoje. desaparecer desse programa, tá? Meu caro senhor e minha cara senhora, vocês não reparem. Simplesmente eu fugi e corri para bem longe, tão distante. E jamais... Para com isso. Gente, sério, cobra não dá. Não dá, não tem Suzane, explicação no mundo. Dá uma Não olhadinha nas tuas dá. costas. Ó, Dá uma a gente olhadinha tem que chamar... nas tuas costas, dá uma olhadinha nas tuas costas. Não, agora, a Suzane. gente tem... Para com isso! Não tem nada aqui. A gente vai chamar o intervalo. Ana Isabel, é sério. Hoje, se você não descer aqui pra me salvar, hashtag chateadas para sempre. Olha só, a gente vai pro intervalo e na volta a gente continua esse bate-papo por aqui. Não sai daí, não. Entre Família está de volta. Eu não sei se hoje eu consigo fazer esse programa. Meu Deus, pelo amor de Deus. Você quer conduzir aí? Eu vou te esperar bem sentadinho ali. Olha. Pode ir. Meus queridos, vem cá, Suzane, me dá um abraço. E jamais, eu não te dou um abraço nem Dá um por nada abraço, no Suzy. mundo. Vem cá conversar Já comigo. não te abraço. Suzy, eu queria Então, falar pra você Ana Isabel. que a vida ela tem os seus desafios e tudo mais. Né? Vamos à pergunta do dia que ela tá caindo. André, vem cá ajudar. Vem que ela tá caindo, André. André, você tá caindo. Pronto. Ana Isabel, eu não dou conta não. Obrigado. Já a gente vai falar com o André que volta. Né? Fui ali para não pegar, mas tá tudo certo. Importante que deu tudo certo. Nem sei qual é a pergunta do dia, Jesus. A pergunta do dia é: Faltou. você acha que a Suzane, ela vai no pernas. banheiro agora ou no intervalo? A pergunta é, você já teve um encontro, né, com algum animal desses, assim, uma cobra, meu Deus. né, uma aranha? Você já morou na área rural, né, teve esse desafio? Como é que você lidou e tal? Ou até mesmo se você tem
um bichinho na sua casa, que você cria, sai um pouquinho fora do padrão, igual o André aqui. O André, eu tô louco para conversar com ele, para saber que tipo de contexto só, e tal. gente. O André é aqueles caras que desafiam. Aquela linguinha assim, não dá. A impressão que eu tenho é que ela vai atacar a qualquer Não, momento. você foca demais, daqui a pouco você vai acostumando, vai dar tudo Tá, certo. conta a sua experiência, porque a minha eu acho que você já está sabendo como é que é, né? Embora já tenha visto várias, né, na questão da vida rural, para com isso, cara, eu vou ter um ataque cardíaco. Colocar o dedo no pescoço da Suzane, Mas- foi ter visto a cobra, que tá Não, aqui. mas não Você me tá acu- não me transpirando, acostumo. Suzane. Ué, eu tô Você nervosa. Você tá transpirando mesmo. Não, aí. gente, não dá. Enfim, Gente. eu cresci nesse contexto, já vi em várias situações, já picou a minha irmã, a minha prima, vivenciei, mas realmente é um animal que não dá. Não dá para conviver. Eu quero saber, e aí, como é que é a sua experiência, né? Manda aqui pra gente, você já teve um encontro inesperado com algum desses animais aí? Como é que foi? Conta pra mim. WhatsApp 12 98315 0249. E a gente vai receber o nosso convidado que tá pleno. Ronaldo é Ao espetacular. menos alguém Imagina pleno aqui o hoje? Ronaldo, não só, né, ele não tem medo, mas ele recebe, trata esses animais, A pesquisa, carinha dele, ama. calmíssimo. Né? Ele tem muitos animais em casa, mas assim, o Ronaldo é fera hoje para dar direção para esse programa. Já a gente vai falar com o Andrezão está com um parceiro dele ali também. Então o programa hoje vai ser muito legal. Fala aí, Suza. Vou apresentar então o Ronaldo Araújo. De repente você não viu ele aqui na Entre Família, mas é o nosso parceiro antigão aí, médico veterinário. Ele é diretor clínico do Centro Médico Veterinário Estimacão, ou Estimação, me corrija, Ronaldo, se eu estiver errado, que fica aqui no Vale do Paraíba, né? Especialista em clínica médica, cirurgia, e também é especialista em clínica de animais silvestres, que é o nosso assunto de hoje, inclusive. E aqui a nossa produção colocou como sempre, né? Ele é realmente apaixonado por pelos animais e também hoje vai falar sobre animais peçonhentos. Eu quero saber se ele é apaixonado também por esses animais, porque cachorro, gato, essas coisas, a gente já viu que ele é um amor que só. Ronaldo, seja bem-vindo, viu? Obrigado, gente, mais uma vez, estou super feliz. Sexta-feira ainda com vocês aqui. Nossa, eu fechei toda a minha agenda para vir, porque é um momento que eu sempre falo que é muito gostoso para mim, prazeroso de verdade. Ah, que bonitinho! Não, e outra, ele tem ali um abraço também para o Centro Veterinário Colonial, que também ele é proprietário. Sim. Então ele tem toda uma agenda, as suas filiais ali para poder atender, para gerir. E quando ele fecha a agenda dele para vir aqui, para sentar aí na sua sala, meu querido, é um respeito, que quando a gente dá tempo, a gente dá um pedaço da vida. Agora, falando em vida, né, Ronaldo, na vida da gente, a gente tem que conhecer os animais para saber como interagir ou até mesmo Ou não. não interagir, né? Mas conhecer a questão da fauna é muito importante, né? É, legal. Eu recebi 2 pautas de convite para vir aqui com vocês, mas eu queria muito essa, porque assim, essa pauta, ela tá ligada assim, tem a minha parte profissional, mas tem a minha parte pessoal. Essa é a parte, se eu pudesse só trabalhar com isso, seria fantástico, né? Então, a gente gosta bastante. Hoje tem o André aí também, que é muito legal, conversei um pouquinho, não conhecia, mas o cara também tem bastante conteúdo, manja bastante de coisa, então acho que hoje vai dar umas coisas bacanas. Eu tenho a minha mania de falar um pouco, de dar uma exagerada, então daí vocês também vão me dando controle. Imagina, porque... Ronaldo, você sempre é o Ronaldo, ponto. Mas eu preciso fazer uma pergunta pessoal, senão eu não vou me aguentar. pergunte. Porque assim, o Ronaldo, ele sempre esteve aqui e a gente vê essa paixão toda pelos animais. Mas como que é você, assim, frente aos animais silvestres, por exemplo? A gente tem aqui o contexto da serpente, né, da cobra que está aqui nos nossos estúdios. É tranquilo, porque você já conhece e aí você domina? Ou existe uma tensão nessa proximidade com Então, o bicho? existiu no passado sempre muita curiosidade e muito medo também. Serpente, por questão de crença mesmo, serpente, aranha, todos esses, alguns desses peçonhentos eu tinha muito medo. Mas ao mesmo tempo aquele negócio, né? Putz, eu quero conhecer, quero viver. E aí quando eu comecei a ter contato, isso antes mesmo da veterinária, é aquela história do gato, né? Que a gente fala, o gato é animalzinho da bruxa, o gato dá azar, e a gente vai criando aquilo como crença, e até hoje tem gente que diz que gato é um cara que assim, não respeita ou não dá valor para o seu tutor. E esses animais também, putz, eles são julgados de uma maneira tão errada, sabe? E é tão legal, assim, quando você conhece um pouco da biologia. Então, eu, assim, putz, sou apaixonado. Essa parte é a parte mais legal da veterinária, porque é a biologia, né? E aí você tem que estudar comportamento. Então, até na medicina de silvestres, hoje a gente tem a parte PET, que eu tenho que desenvolver a medicina já mais avançada, que hoje permite laboratório e tudo mais,
Mas o silvestre, ele está intimamente ligado com comportamento, né? Então, você entendendo a biologia do cara, sabendo que ele vive aqui, que ele vive em área úmida, não deserta, né? Que ele vive na árvore, não embaixo do solo, Muito você bom. consegue trazer uma qualidade de vida. E aí a medicina preventiva, que é o que a gente tenta pregar, tanto na medicina humana quanto na veterinária. Gente, muito legal. Tá bom, Ronaldo, vou ficar um pouco mais calmo. Vamos partir desse pressuposto. É justamente o que a gente quer abordar aqui. É essa relação, né? Humanos e animais. Da gente tentar entender como cada um funciona e manter essa relação. Porque, afinal de contas, todos nós habitamos aqui no planeta Terra e temos que dividir esse espaço, né? Agora, Cris, eu acho que a gente tem A Mauri preparou um muito VT legal, né? muito engraçadinho, né? Porque a gente tem essa nossa convivência, já já a gente vai falar que a gente não está aqui versus os animais, né? Essa disputa não existe, né? A gente sabe que muitas pessoas ainda comem carne, né? A pessoa caçava para subsistência e tal, mas a gente está aqui como mordomo, né? Para cuidar desses Boa. animais. Então já já a gente vai falar sobre a nossa relação, nossa função, nosso job description. Mas às vezes a gente se irrita, como se irrita com todo mundo, tem um jeitinho daqui e dali, tem um VT para lá de fofo. Quem está trazendo essa informação para a gente aqui é a Mauri, pode rodar. Olha, gente, eu achei foi pouco o que esse porco fez com esse moço, viu? Onde é que já se viu montar num bicho desse, gente? Conviver com os bichinhos nem sempre é a coisa mais fofa do mundo. Olha só esse gatinho irritado com a dona tocando violão. Pelo jeito, não tava nada legal esse show. E esse outro felino tá o puro ódio do dono tocando piano. Sai pra lá, humano. Tá pensando que é o quê? Chopin? Eu não sou obrigada a ouvir isso, não. Eu tenho certeza que ele tava pensando isso. Olha ali os cabra macho achando que mandam no boi. Acha que é só dar um gritinho, bater uma palminha, que ele vai fingir e esquecer que é 3 vezes maior que eles. Ah lá, ó. Eu falei, viu? Os bonitos deram no pé. E olha o quero, gente, eu tô rindo, mas é com muito respeito. Ô, gente, pobre do menino. Mas a gente precisa exaltar os bichinhos cheios de amor. Olha isso, gente, recebendo o dono em casa. Ai, eu morri. E tem aqueles que acham que são gente, amam e protegem igualzinho. Olha esse dog maravilhoso que não sai por nada do lado do seu novo irmão humano. Ai, meu coração. Tem aqueles que são honestos também, viu? Se liga nessa baleia beluga devolvendo o celular da moça que caiu no mar. Vê se eu aguento isso, gente. Olha, devolveu bonitinho. E você lembra dessa dupla aqui que tá aparecendo na tela? O catarinense Jesse e o seu melhor amigo Churastei, esse doguinho simpático e companheiro. Ai, gente, olha só até onde eles chegaram viajando juntos. Eles já até apareceram aqui no Entre Família, viu? A gente sabe que a história deles não acabou bem, mas esse vídeo é pra ser alegre, é pra ser pra cima, é pra celebrar a maravilha que é conviver com os bichinhos. Até mesmo quando não é tão legal assim, sempre ficam histórias pra contar. Ai, que legal. Eu terminei um pouco tristinha, né? Porque, infelizmente, esse rapaz aí, o último que você entrevistou, faleceu, né? Muito Faleceu ali, durante a eles jornada. inspiraram muitas pessoas nessa viagem, ele com seu cachorrinho, né? Eu acho que, pegando até o gancho, o bom exemplo que ele deixou, né? A gente está numa jornada aqui, né? Nessa vida, né? E os animais fazem parte, porque eles moram na mesma casa. Apesar que a gente não vê, né? O mundo é gigante, mas é a mesma casa. Nós que somos criacionistas, respeitando cada um, acreditamos que Deus colocou isso, né? Claro que o pecado já ajustou um pouquinho, os animais, na nossa visão, não deveriam ter alguns contextos extintos, né? Mas nós, como seres pensantes, né, que nós administramos o mundo, a gente tem que ter essa consciência, né, doutor, de, primeiro, entender os animais, entender quando um filho quer algo, né, porque a gente está num mundo de relações líquidas, questões descartáveis, né, e aí a gente joga no animal as frustrações, porque o animal não reclama, a gente vê abusos e tal. Aí eu pergunto, ter essa consciência desde novinho, de que a gente está aqui para cuidar e porque muitas vezes o animal ataca porque nós estamos no território dele. Eu estou voltando para o princípio, a gente vai caminhar bastante em outras coisas, mas entender o básico, né? Porque o animal às vezes está com fome e acaba cruzando uma via, e a gente vê vídeos na internet que deviam ser mais comuns, né?
das pessoas parando o trânsito para uma mãezinha com os patinhos atravessarem, né? A nossa consciência de que nós evoluímos em asfalto, mas eles não entendem toda a nossa logística de visão de sociedade. Ter essa consciência, doutor, para a gente poder viver aqui na mesma casa, eu acho que é muito importante em relação também aos animais. Eu também. Eu hoje lá com a minha família, a gente também foca muito, até para ensinar nossas filhas, né? O respeito, né, do animal. A gente fala muito de respeito, mas assim, na correria a gente não dá esse valor. E eles têm um nível de comunicação que faz com que a gente acabe aguçando um sentido nosso meio esquecido, né? Exato. Os meus lá, é muito louco, assim, a gente estava com uma pessoa trabalhando em casa e a gente fez uma tentativa com uma pessoa trabalhar em casa e essa pessoa estava um pouco negativa mesmo. A gente estava sentindo um climão, cara, putz, eles começaram a dar uns sinais pra gente. Lógico, é que eu Os já... seus pets. Os meus pets. A gente acredita muito nisso, né? Uhum. Daí a gente resolveu, sabe, encerrar lá. E aí, cara, não sei se é coincidência ou não, mas voltaram. Tá todo mundo bem agora. Tava o Taquito comendo cocô do gato, o gato fazendo xixi no tapete, não sei. Cara, a nossa casa virou uma bagunça. Cara, a gente resolveu, a gente fez a leitura, porque eles estavam dando um sinal, a gente ficou quebrando a cabeça, o que será que é, o que será que é, o que será que é. E essa é uma comunicação refinada, né? A gente fica muito na comunicação verbal, mas essa comunicação do sentir aí, pô, é muito legal. O que você tem em casa, Ronaldo? Eu tenho, cara... Vamos lá, atenção à lista. Eu vou falar, assim, as coisas mais convencionais para não, né? Mas eu sou veterinário, eu tenho os meus descontos. Mas eu tenho cão, tenho gato, eu tenho uns animais exóticos também. Tem bastante coisa, assim, mas é apartamento, então é restrito, é só os mais amados lá. Nossa, doutor Ronaldo, isso é muito real. E aí eu trago, assim, o exemplo do meu pai, porque não tem como não trazer. É impressionante, ele gosta muito de gado, né? E se cria um vínculo tão forte, assim, de respeito e de confiança, eu acho, entre o animal e o seu tutor. Então, eu tive lá nas férias, no começo do ano, e eu quis tirar leite com ele lá no curral. E as vacas eram de boa, assim, mas elas eram recém-paridas. Então, você já imagina, você sabe, mamãe? Mais bravas. Mais bravas. E aí meu pai falou assim, olha, fica atrás de mim, deixa eu ir falando, porque elas já sabem o meu cheiro, elas, principalmente a voz, né? Conhece a minha voz, então eu vou aqui falando e você fica atrás aí de boa, que nada vai acontecer. Aí eu fiquei assustada, né? Eu falei, nossa, então agora é melhor eu sair. Ele falou, não, se você ficar aqui atrás de mim, eu vou conversar com elas e de boa. E vaca tem uma coisa, às vezes, de esconder leite, se ela se sente ameaçada, alguma coisa assim. E ele também não queria perder o leite dele, né? Ele falou, então você fica bem tranquila, porque daí comigo elas já estão acostumadas. E aí elas vão soltar o leite de boas, né? E eu falei, nossa, pai, que profundo isso, né? Tipo, da vaca ficar cismada comigo, de esconder o leite, porque eu sou um ser estranho. E meu pai tá ali todo dia com elas. Então, ela já se acostumou com aquele cuidado, com aquela pessoa. A leitura que ele fez, né? A leitura comportamental de entender os animais, né? Tem trabalho em cima disso em abatedouro, né? Que, fica aquela filinha de vaquinha lá para abater para consumo de carne. Que você tem que bolar estratégias para que elas não identifiquem que aquilo é um abatedouro, porque isso aí gera um estresse tão grande que dá prejuízo em carne, um monte de coisa. Então, assim, realmente, o nível de comunicação é alto demais. A gente que acaba adotando a postura, né, da falta de sensibilidade, né, talvez até de maneira irracional, né? A gente julga muito os animais irracionais, nós como os racionais, né? Mas assim... Por causa do nosso medo, né, doutor Ronaldo? Porque com o nosso medo, a gente... O que é mais fácil numa hora de medo? É você eliminar de quem você está com medo. Então, assim, eu não sei se essa parte racional nossa, acho que cai por terra. Eu queria até puxar, então, para isso, porque a gente lembra muito do coelhinho, né? Lembra muito do cachorrinho, do gatinho e tal. Mas, um exemplo, a gente tira do pacote o rato, né? E aí tem a questão das doenças, tem essa questão toda. Mas aí tem a aranha, que está fazendo um ninhozinho, se for ver, ela está com os filhotinhos ali. Então, um exemplo, tem um conceito familiar. Mas é aquela questão, tipo, poxa, está dentro da minha casa e tal. E aí, doutor, como é que a gente faz essa linha? Sendo que a gente tem os peçonhentos, tem alguns que a gente tem que cuidar, né? A questão da saúde, né? Aí já é um outro contexto, mas ainda continua sendo animal, seguindo o instinto dele, né? Então, qual é a consciência? Uma caixa de maribondo que está dentro de casa e você
imagina, uma caixa de marimbondo que está dentro da sua casa. Vou falar agora, outra questão, no acampamento, né? Eu fui para um acampamento e aí colocaram um telão, só que em cima do telão estava a casa de marimbondo, ou seja, ele fez a casa dele, estava tudo tranquilo, um acampamento no interior, e aí estava aquilo lá e tal, e 3 foram no Davi. Do outro lado, o Davi tem alergia de abelha e tal. Aí, se você parar para pensar, eles estavam quietinhos, né? A gente quis colocar o telão para poder ter a programação, porque a gente foi passar o período do carnaval em um retiro espiritual. Mas a gente tem que saber lidar nesse momento até identificar, poxa, marimbondo, né? Tem 100 e poucas pessoas no acampamento, 200 pessoas. Vamos fazer um sensacionalismo, até porque o nosso tempo aqui está curto. Segura aí, Ronaldo, sua resposta. O que fazer? A gente está aqui falando de animal, aquela coisa bonitinha, um cachorrinho, um gatinho e tal, tratar bem. E aí, quando é esse contexto aqui que eu e o Cris a gente colocou? Marimbondo, abelha, aranha, rato, barata, conta? Quer saber? É daqui a pouco aqui no Entre Família. Família está de volta, que bom ter você junto da gente aqui nessa tarde, fechando a semana com chave de ouro. E olha só, para quem passou um apuro muito grande no começo do programa, porque tem um colega de trabalho assim que me ama demais, tem que ver. Se você perdeu, ligou sua TV agora, eu te convido a depois ir lá no ntplay.com e procurar o começo do programa de hoje, tá? Então, depois desse apuro, estou eu aqui para falar de algo mais leve, né, mais saudável. Então, eu tenho em minhas mãos aqui a revista Fique Leve. Esse é um material fantástico. Nele é abordado a saúde física, mental e espiritual. Eu estou rindo aqui, gente, porque os meninos, enquanto eu falo, estão ali comentando, né, das minhas presepadas. A revista Fique Leve é uma revista baseada em princípios. E aqui, sempre na Rede Novo Tempo de Comunicação, a gente fala dos 8 remédios naturais, né, que estão aí disponíveis na natureza, aproveitando até o gancho do programa, que a gente está falando de animais, de natureza, aquela convivência toda. Então, a gente tem a luz solar, a gente tem a água, uma série de remédios, né, que são esses 8 remédios naturais, que nos permite viver uma vida mais equilibrada e mais leve. A proposta da revista Fique Leve é que ela chegue até você aí na sua casa e que seja um presente para tornar a sua vida mais leve, mais equilibrada. Esse é um material feito com muito carinho para você, nosso telespectador, e você pode receber gratuitamente aí na sua casa, sem custo nenhum, nem dos Correios. Basta você entrar em contato aqui com o nosso telefone, ó, 12 21 27 31 21. E se você é mais prático aí, ó, já está com o celular na mão, pega o WhatsApp, abre aí, adiciona esse número. O DDD é o 12 também, 98244-4449. E aí você pode mandar uma mensagem, fala assim, oi, quero receber a revista Fique Leve. Você recebe um link, faz o seu cadastro e a revista chega aí na sua casa gratuitamente para você. E a gente segue o nosso programa e agora vem um momento muito legal, que o Cris vai bater um bate-papo aqui com o nosso convidado, o dono da cobra, que está aqui presente para poder falar um pouquinho sobre essa paixão por animais. Cris? É isso aí, Suza. Estamos aqui, para quem começou o programa já conheceu um pouquinho essa cobra, agora a gente vai falar um pouquinho com o dono, né? Ele que trabalha há mais de 20 anos nessa área, ele que é adestrador, proprietário também, já participou de vários comerciais, né? De TV, novelas, filmes. E é o seguinte, André Poloni, né? Tutta buona gente, italiano. André, seja bem-vindo ao nosso Obrigado, prazer. Muito obrigado pelo convite, prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, dessa informação. Ela veio até dando uma analisadinha aqui no roteiro do nosso programa para saber quanto tempo que ela vai ficar no ar. É uma pessoa muito... Qual o nome dela, científico, e o nome dela que você deu aí? A gente não deu um nome assim para ela, não. A gente chama ela de corn snake mesmo. Porque corn snake. É a cobra do milho, né, nos Estados Unidos. E se é cobra do milho, ela come... Milho. Não, rato. Rato. No milharal é cobra do milho porque... Você induziu, você viu que ele quis fazer pegadinha? Se a cobra do milho come o quê? Aquele milho? Não, um rato que vai comer o milho. Uma coisa come a outra, tá ali no negócio. E lá nos Estados Unidos, nas plantações de milhos, eles amam essas cobras. Por quê? Porque elas comem o rato que vai comer o milho deles. Então, eles preservam esses bichos no milharal. Por isso foram nascendo, né, muitos padrões diferentes e eles foram criando esses bichos justamente para ter esse controle de praga, né? Então é um bicho que não faz mal a ninguém, nenhum ser humano. Se ela quiser matar a gente, mas o que ela vai fazer, dar umas furadinhas assim, vai morder, não tem peçonha, né, não tem veneno. Então ela não é peçonhenta? Não é peçonhenta. Não tem veneno? Não, esse é um animal que a gente pode hoje comprar, né, no Brasil. Hoje tem para comércio legalizado, né, a pessoa pode adquirir
através de um criador ou de uma loja que tem a licença apropriada aí do IBAMA. E é um animal que não tem peçonha nenhuma, não representa nenhum perigo para a gente, né? O máximo que vai acontecer se ela quiser morder é umas furadinhas que não vai nem ficar cicatriz. Vai ser rapidinho. Faz um machucado menos. Eu tenho certeza que a manicure já machucou muito mais você do que esse animal poderia te machucar. Vou fazer um desafio, Suzane. Suzane, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui, já vou fazer rapidinho. Sim. Mas vem aqui, deixa ele colocar no teu pescoço para você se superar. Tô falando sério. Olha, eu também tô te falando sério. Eu posso ter um ataque fulminante aí. Mas não dou conta, não dou a conta, certeza, não dou conta. venha. Não, André, eu sei que pra você tem todo o amor do mundo, mas eu não consigo. Eu tenho os meus traumas com a cobra. Não dá. Eu respeito. O ser humano, né, na história da humanidade, assim, é muito pouco tempo que a gente convive, tem essa relação com as serpentes. Então, você pensar assim, você não tem medo de cachorro. O cachorro tem o ser humano cria cachorro há mais de 15 mil anos, né? Cria cavalos há mais de 6 mil anos. Então, é natural que as pessoas gostem muito de cães, que os cães são mais adaptados à nossa rotina. Agora, serpente é muito pouco tempo, né? Então, assim, na história da nossa humanidade, não teve sucesso, né, com a aproximação de serpentes, porque não tinha conhecimento, algumas eram peçonhentas ali, né, picavam, realmente faziam mal para as pessoas, mas as pessoas não buscavam o porquê, como evitar elas e tudo. Então, assim... Até nas amizades, né? A gente evita algumas serpentes, algumas cobras aí e tal. Mas tá isso, vai dar tudo certo. Tem cobras humanas que são mais ferozes. Qual o animal mais perigoso do mundo, você sabe? Escorpião. Será? Pensa aí, qual o animal que mais mata outros animais? Não sei. Ser humano. Olha. Então, eu acho que quem tem que ter medo é ela, né? Imagina, olha só a coragem dela de estar num braço de um ser humano, sendo que é a espécie que mais prejudica as outras espécies. É a que mais ajuda também, né? Mas existem os indivíduos que André, acabam não. Vamos fazer o seguinte, o povo de casa quer saber quais outros animais você tem, mas parece que o pessoal tem um vídeo aí, na tela, por favor. André e sua intimidade dos seus animais. Vamos conhecer um pouquinho da realidade do André? Bora, traz pra gente aí. Esse é o Chico. Oi, Chico! É o Chico. Tá comendo pipoca Esse comigo. é seu? É um macaco prego, ele é meu. Esse eu tenho certeza que você ia pegar, que eu vi você falando. Eu pegaria. Pegaria, né? Depois eu te mostro as dezenas de cicatrizes que eu tenho de mordidas de macaco. Eu não tenho nenhuma de mordida de cobra, tá? De macaco tem várias. Olha aqui, ó, você que tá perto, olha aqui a minha mão. Isso é tudo Chico, Não, desse do Chico não. Gente. Chico é bonzinho. É daqui, ó, da minha mão, foi macaco. E o macaco, por que é tão feroz assim? Por que o macaco é mais bravo? Eles são muito reativos, né? Eles são muito reativos. Então, assim, como as serpentes, as pessoas criam esses animais também há muito pouco tempo. Então, assim, eu sou um dos primeiros adestradores no Brasil se não falar o primeiro, né, de primatas. E quando eu passo o manejo que eu aconselho para os proprietários, alguns não seguem. E esses que não seguem, eu acabo, né, tomando mordida desses macacos quando eu vou atender, porque o ideal é castrar, o ideal é ter um recinto legal, adequado, um manejo, né, específico. E às vezes que eu tomei mordida é sempre por algum erro de manejo. No caso, essa cicatriz que eu tenho gigantesca na mão, o macaco me mordeu porque ele não foi castrado, e eu tinha pedido para castrar. Atualmente, hoje, os que são vendidos, obrigatoriamente, já tem que ser castrados. Mas ele tinha uma macaca no cio, então ele já estava meio agressivo ali, possessivo com o lugar. Eu fui dar uma maçã para ele, na outra mão estava segurando uma bandeja cheia de outras frutas e tinha ovo, que ele queria comer ovo. Aí eu ofereci a maçã, ele jogou a maçã longe e pulou na bandeja para pegar o ovo. No que pulou na bandeja, obviamente, ele pesado, caiu, né, no chão com a bandeja e tudo, e ele se assustou com essa situação e começou a me morder, porque ele entendeu que eu estava ameaçando ele. Mas deu tudo certo no final, tomei alguns pontos, mas de serpentes eu nunca tomei, mas o Chico tá tranquilo, não tem nenhuma o Chico tá tranquilo, tá não castrado. É o Chico, o Chico ele tá comendo pipoca, foi um caso específico, você viu? Foi um... Quem entende, entende. Mas tem mais aí pra gente, ó, tem mais um videozinho do André aqui com a gente, vamos lá. O André trazendo. Filhote de jaguatirica. É chamada gato do mato, não ou não?
Então, existe o gato do mato, né? Mas essa é uma jaguatirica. Né? O gato do mato tem aquele, o morisco, tem o gato do mato grande, gato do mato pequeno, né? O tracajá, tem vários tipos de gato, de felinos do mato. E ela é uma jaguatirica. E a jaguatirica de boca é mais calma que o macaquinho ou não? Olha, assim, também é um animal que eu sou um dos primeiros a terem no Brasil como pet, assim, né? Na verdade, assim, não é um bicho bem pet, sabe? É bem difícil da gente conseguir comprar ele, porque o criador ele exige que você tenha essa estrutura, que tenha experiência. Então, ele me vendeu justamente porque eu já trabalho com isso há muito tempo. Eu tenho sucesso na criação de vários outros bichos, né? Macaco, por exemplo. E ele sentiu que eu poderia ter esse animal dentro da minha casa, mas a gente tem uma relação assim, um manejo bem difícil. Então, por exemplo, hoje de manhã tive que caminhar com ela para gastar a energia dela, porque senão ela vai ficar brincando de morder, de arranhar a gente. Agora, provavelmente nesse horário, o rapaz que trabalha lá em casa deve estar andando com ela também. Então, a gente tem que dar banho, tem que escovar ela, passar secador, tudo para que ela esteja mais adaptada nesse ambiente de cativeiro. Isso para quê, né? Porque a gente quer dar a melhor qualidade de vida para ela. A gente quer que ela possa passear, a gente quer não passear no sentido de ir para o shopping, mas eu moro num condomínio onde tem muita área verde, né? E é um condomínio bem tranquilo, então a gente quer que ela consiga andar pelo condomínio, fazer E André, me diz uma coisa, exercício. Para a gente até finalizar aqui, eu acho muito importante você estar falando do teu amplo conhecimento, mas a pessoa acha às vezes que vai achar um animal na rua, por exemplo, e vai levar para casa. Você está falando de legalização, você está falando de autorização, você está falando de conhecimento do animal, do ambiente, enfim, como que a gente podia se portar para você falar para o pessoal de casa que existe uma legislação para isso, existe um cuidado, pessoas que pesquisam a espécie do animal para que você possa ter em casa, entender um pouquinho que hoje o nosso veterinário estava falando sobre isso. Eu vou contar da jaguatirica, que eu acho que é uma criação muito legal, porque assim, você pensa que os avós da Serena, que é a minha jaguatirica, né, eu não sei se é o pai ou a mãe, um foi pego do tráfico, o outro foi pego resgatado de acidentes de rodovia. Aí eles deram cria aos pais da Serena. E no criadouro, não sei a história dos outros avós, também foram nascidos em cativeiro. E aí, a Serena é a segunda geração já nascida em cativeiro. Então, você imagina, hoje, né, o criador, esse cara, para ele poder vender um animal, poder mandar para alguém, ele geralmente vende para projeto de reprodução, né, para projeto, por exemplo, em Taubaté tem o irmão da Serena lá, que está no Selva Viva, né, para educação ambiental. Então, hoje, para esse cara, ele poder entregar para alguém o filhote, ele precisa pelo menos da segunda geração nascida em cativeiro. E para acontecer isso, obviamente, ele está fazendo o quê? Preservando a espécie. Então, é muito importante esse trabalho, não é simplesmente você chegar, achei um filhotinho de algum bicho, vou levar para casa. Não pode, existe toda uma legislação e não é só o cara que tem autorização para receber aquele bicho, ele não vai reproduzir e passar para alguém, não é assim que funciona. Ele precisa de uma autorização, ele precisa de uma estrutura adequada e aí vem com uma documentação que não é só tipo uma autorização do IBAMA, como todo mundo pensa, vem com uma autorização de trânsito desse bicho, uma autorização do Ministério da Agricultura, vem com a nota fiscal, um certificado de origem, o animal é microchipado, esse também é microchipado. Então, existe uma série de controles, sabe, burocracias para a gente poder ter um bicho desse. Não é tão difícil, né? É muito prático porque quando você vai adquirir, vai numa loja, ou vai direto no criadouro, ele já faz toda essa papelada para você e te fala, ó, você precisa de um recinto assim, assim, assado, no mínimo, para quê? Para que esse animal viva bem, não sofra maus tratos. Então, assim, hoje, obviamente, a gente se preocupa muito com o tráfico, né, porque existe ainda tráfico de animais, mas eu, particularmente, me preocupo muito mais com os animais que atravessam rodovias, com os animais que se colidem em prédios, em vidros de prédios, porque, assim, é impressionante. Morre muito mais animal silvestre atropelado, muito, muito mais, tipo, mais de 10 vezes mais do que animal em tráfico. Então, assim, hoje, a nossa principal preocupação não é o tráfico de animais. Eu não estou, de jeito nenhum, incentivando o tráfico. Eu acho que isso é repugnante, sabe? Mas se a gente comparar, por exemplo, um cara comprou uma jaguatirica no tráfico. Beleza, a polícia vai lá,
prende dele, porque uma hora vai prender, né? O bicho vive mais de 20 anos, não é possível não prender. Prende a jaguatirica dele e leva para projeto de reprodução. Ok. Aqui atravessa a rua não tem essa chance. Não tem essa chance. Muitas não tem. Uma ou outra tem, né? Quebrou uma perninha, alguma coisa assim, e acaba tendo essa chance. Mas a maioria não tem. Trágico. Então, e as que invadem propriedades privadas também, né? Hoje, então, assim, pensa que o homem invadiu já a floresta, desmatou para fazer plantação, para fazer construções, e aí ficaram um certo número ali na floresta que restou. Todo excedente dali, para onde que ele vai? Não tem para onde ir, tem que ir para a cidade. Então, mas quando ele chega na cidade, ou ele é atropelado, ou ele é morto por um fazendeiro, porque você pensa, assim, tem os grandes agricultores e tem os pequenos. Eu acho importante também, por isso que a gente tem essa questão estrutural, para poder ver eu achei que até, a gente vai ter que ir para o intervalo agora, mas o assunto que o André puxou muito grande, tem um dia a gente tem que vir aqui no programa falar sobre isso, mas é esse crescimento urbano ser totalmente planejado para a segurança desses animais, visto que a gente, às vezes, mediaticamente, a gente acha que o tráfico é o grande contexto. Mas, André, muito obrigado por vir aqui. Agradeço. Um abraço também para a sua equipe que está aqui com a gente, né, registrando esses momentos. Está passando o contato do André Poloni aqui no Instagram. Dá um pulinho lá, quer saber um pouquinho mais dessas informações? Você viu quanto que o André é rico em informação, vive isso há mais de 20 anos e vai poder dar dicas. Eu tenho certeza que o André talvez até abra uma caixa de perguntas aí para você que ficou com dúvidas. Dá um pulinho na rede social dele. André, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade da gente estar conseguindo passar informação não só para o público que me segue lá na internet, mas para o seu público também. Obrigado. Maravilha. André Poloni aqui na nossa tarde. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um breve intervalo. Já a gente volta com o nosso veterinário. Suzane, vamos ver se ela vai colocar a cobra no pescoço ou não, a gente vai ver. Um breve intervalo, a gente volta já. Entre Família está de volta. Que bate-papo super gostoso aqui com o André. No intervalo eu também já aproveitei para fazer umas perguntinhas, já que eu não pude aproximar, né, não chegar tão perto. Eu falei, desculpa, André, vamos falar aqui só de longe. Ele imagina, tá tranquilo. E agora a gente tem uma outra corajosa que está aqui junto da gente, que olha, por essa eu não esperava, porque ela é toda fofinha, meiga e tal. E me surpreendeu, né? Surpreendeu a caipira pirapora aqui, porque essa menina foi ousada. Ousada. Quer saber? Já já eu te conto. Sara, muito bem-vinda ao Entre Família. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre aí nos bastidores, né? E hoje vim aqui conversar com vocês no estúdio. Estou muito feliz. Senhorita Sara Rabich, me fala aí sobre essa série que você fez, né? Que a gente tá doido para ver. Inclusive, a gente só viu alguns spoilers de algumas fotos. Como que surgiu essa ideia? Qual é o nome da série? E o que você traz aqui a partir de hoje? Olha, essa série chama É Animal. É uma série que eu fui até Maragogi, lá que tem um parque, um ecoparque, uma pousada que chama Sol e Mar. E eles têm um trabalho lindo, fantástico, com animais. Então, eles têm uma parceria com o Ibama, então animais que perderam seus sentidos, que perderam alguma parte do corpo, alguma mutilação, ou até mesmo que já cresceram em cativeiro, eles pegam esses animais e dão qualidade de vida para eles, ó. Olha aí. A gente tá Peguei uma arara. Gente, estava nervosa. Esse foi o primeiro animal que eu tive contato. Ó, esse aí um lagarto. Eu sou uma pessoa muito medrosa, sabe, Suzane? Mas não aparece. Eu vou explicar, mas esse Você aí, tá ó. zoando, né? Porque É verdade. né? Esse aí é o Miguelzinho. É um tucano que tinha o bico, metade do bico aí, não se sabe se foi animais ou se foi ação humana. Mas aí o Miguelzinho chegou lá no Ecoparque Sol e Mar e teve um novo bico, olha só. Tem uma prótese? Aí é numa cirurgia e teve uma prótese. O doutor Fabiano deu essa nova oportunidade para ele. Inclusive, quando eu fui olhar no Instagram, essa semana o Miguelzinho teve um amigo, que é o Danielzinho, que eles estão chamando. Outro tucano que também chegou lá com metade do bico e também já ganhou uma prótese. Então, eles dão qualidade de vida para esses animais. Tem uma onça, gente, Você incrível. tocou nessa onça também? Essa onça não são todos que a gente pode ter esse contato, mas a onça tem contato com o Murilo e com a família do Murilo, que estão ali com ela desde bebezinha. Você já teve um amigo da onça? Brincadeira, pode continuar. Eu tinha que fazer essa piada. Olha, não que eu saiba, viu, Cris? Mas essa onça, se a produção puder colocar o vídeo aí, ela não tem uma patinha. Tem o vídeo, Ana? É muito interessante a história da Kira. Então, a Kira é um animal que a gente não pode ter o contato, mas a gente vê pelo vidro. Então, tem puma lá também, mas a Kira é aquela que a gente normalmente tem muito medo, onça. Muito. Mas ela fica pertinho da gente.
A gente vai chamar o seu VT e assistir o primeiro episódio, mas antes, eu me recordo de você estar com uma cobra dessas que estava aqui no programa agora, só que aquela enorme. Foi uma piton, peguei uma piton. Gente, eu tava muito nervosa, mas eu peguei, Você deixou ela coloquei se ela mostrar? no pescoço, super pesada, ela tinha acho que 7 quilos. Mas antes eu peguei uma menorzinha, que nem a que tava aqui, fui acostumando. Vai ter um VT aí, um spoiler pra cara. vocês vão Deixa eu- assistir o momento que eu peguei essa cobra. Cara, parabéns, parabéns. Você foi corajosa demais, menina, meu Deus. E eu não sou, como eu comentei, eu realmente sou uma pessoa muito medrosa. E aí eu falei, como que eu vou falar sobre animais? Que foi uma escolha minha. Eu falei, o Entre Família nunca teve um quadro sobre animais. Eu falei, tá precisando, mas como que tenho medo de gato? Eu sou uma pessoa que tenho medo de gato. Tipo, tinha um gatinho aqui desses domésticos, eu colocava o pé pra cima. Falei, não, eu vou enfrentar esse medo, vou virar essa chave da minha cabeça. Nossa, Sara, E funcionou. Hoje em dia eu não tenho mais medo de gato, depois que pegou uma cobra no pescoço, Então. né? Peguei gavião na mão, assim. E Gente, aí- a partir de hoje, essa menina tem mais ainda a minha admiração, porque eu estou impressionada. Então, vamos conferir o primeiro episódio. É animal. O primeiro episódio da nossa série sobre o mundo animal vai falar especificamente sobre aqueles animais que estão em extinção. Infelizmente, a lista é grande, mas existem muitos lugares que ajudam na preservação desses bichinhos. E um deles é onde eu tô agora. Olha que lugar lindo, gente. Tô aqui no calorão de Alagoas, em Maragogi. E aí, nesse parque ecológico, eles ajudam a pegar esses animais que tiveram uma parte do corpo mutilada ou então que tem alguma dificuldade a terem qualidade de vida. Incrível, né? Quer saber mais? Então vem comigo, porque é animal. Infelizmente, não dá para falar de todos os animais que estão em extinção. No mundo, só para você ter ideia, são mais de 26 mil espécies ameaçadas. A partir de hoje, você vai aprender inúmeras curiosidades sobre o reino animal e principalmente como a sua participação é muito importante nesse ciclo. Tanto a fauna quanto a flora, né, elas vivem em equilíbrio com o meio ambiente, né? Inclusive, o próprio ser humano está inserido nesse meio ambiente. A partir do momento que a gente retira esse animal, né, um desses animais da cadeia, a gente retira um elo importante. E aí, esses animais que estão acima ou que estão abaixo, né, acabam não se conectando. Então, a gente acaba causando todo um desequilíbrio, retirando apenas um elo desse conjunto. Pois é, devemos fazer a nossa parte para ontem. E agora, vamos conhecer alguns desses animais extintos? O primeiro é o macaco-aranha. Os macacos-aranha, né, eles possuem algumas espécies com características bem semelhantes entre si, né? E normalmente eles vivem em bandos, né, tanto com machos quanto com fêmeas, né? E eles possuem essa cauda prênsil, né? Então a cauda funciona como um quinto membro. Eles usam os dois braços, as duas pernas e tem a cauda também, tanto para fornecer equilíbrio quanto para se agarrar nos galhos e conseguir passar de uma árvore para outra. A população diminuiu em pelo menos 50% em cerca de somente 45 anos. Nós, seres humanos, temos 32 dentes e 28 sem os sisos, mas os macacos possuem mais, acredita? Os macacos têm 36 dentes, né, justamente por conta do seu hábito alimentar, né? Então, eles possuem incisivos, caninos, premolares e molares, né, que são dentes diferentes que têm funções diferentes, né? Seja para descascar, seja para rasgar, seja para apreender o alimento, né? Então, eles se alimentam de frutas, verduras, legumes, né? E até alguns pequenos mamíferos ou invertebrados. Então, são animais que possuem um cardápio bastante variado. Então, um dia ele está se alimentando de um alimento mais macio, né, que acaba na mastigação acionando determinado grupo de dentes, né? No outro dia ele está se alimentando de um coco, né, de algo mais duro, mais firme e precisa recrutar outro grupamento de dentes. Então, assim,
possui bastante dente por conta da sua variedade alimentar. E como será que eles vivem, se reproduzem? Vivem no ambiente amazônico, né, nas florestas, tá? E se reproduzem de forma sexuada, então, na cópula entre o macho e a fêmea, e esses animais são inseridos dentro do próprio bando. E dá até para dizer que são excelentes pais. Como a grande maioria dos mamíferos, os macacos eles cuidam dos filhotes, né? Eles ficam com o filhote durante todo o período de amamentação, e depois que esse animal deixa de mamar, ele continua sob o cuidado daquele bando. Os mamíferos brincalhões são muito inteligentes. Algumas espécies são ótimas em testes de conhecimento e, por incrível que pareça, até em matemática. E eles não gostam somente de bananas, viu? Também curtem muitas frutas da sua região. Com certa limitação, o macaco é capaz de julgar as atitudes dos outros, acredita? E até de reagir de acordo com esse senso de moralidade. Agora é a vez dele que voa e consegue te imitar na fala. Então, os papagaios vêm sendo cada vez mais criados como pet, né, justamente por conta dessa capacidade de reproduzir alguns sons, inclusive a própria fala humana. São animais extremamente inteligentes, né, e de hábitos monogâmicos, ou seja, eles encontram um parceiro ou uma parceira, né, que levam para o resto da vida. E muitas vezes esse parceiro ou essa parceira é o próprio tutor. Mas fique tranquilo, ter um papagaio como pet não é prejudicial para a ave. Mas atenção, tem que ser dentro das normas de aquisição de um animal silvestre. A partir do momento que a gente tem esse animal legalizado, né, a interação dentro de casa é bem positiva. Tanto para os animais, né, que acabam se apegando aos seus tutores, quanto aos próprios tutores, né, para respeitar cada vez mais essas espécies. Os papagaios possuem uma alimentação bem variada. É a base de frutas, verduras, legumes, algumas sementes, né? Então, em vida livre, esses animais têm um cardápio bem variado. Em casais, eles acabam procurando os ninhos para realizar suas posturas. Normalmente, a postura, né, a deposição dos ovos, é feito em oco de árvores, né, em ninhos que quase sempre são verticais, né, proporcionando a segurança dessa ninhada. Uma espécie de papagaio que está em extinção e que o Ecoparque Sol e Mar ajuda a preservar é o chauá. A espécie brasileira possui uma mancha vermelha na cabeça que se esvai em marrom arroxeado para a parte de trás. Bochechas e pescoços azuis e a plumagem das asas e do corpo verdes. As penas da cauda têm marcas vermelhas e são amareladas. O bico e as pernas cinza e a íris do olho um marrom alaranjado. Saindo das aves, vamos para os répteis. Por ter sangue frio e escamas, a tartaruga se encaixa em réptil. Diferente, né? Vamos começar com a terceira maior espécie do mundo e a primeira continental, e que também, infelizmente, está em extinção. A tartaruga de esporas africanas. Apesar da gente chamar popularmente de tartaruga, né, a tartaruga de esporas africanas é uma espécie de jabuti. Então, são animais únicos exclusivamente de hábitos terrestres, né? Então, até as patinhas deles são como se fossem as patinhas de elefantes. E esses animais vêm sofrendo o impacto direto da degradação do seu próprio ambiente, né? Além deles serem caçados, né, tanto para venda de forma ilegal quanto para consumo, né, o maior impacto tem sido relacionado ao seu ambiente. Então, esses animais têm sofrido um impacto muito grande, né, estão em risco de extinção, né, desde 2020, por conta dessa degradação ambiental lá no norte da África. Como a grande maioria dos répteis, colocam muitos ovos no ambiente. A eclosão deles depende da espécie. As tartarugas, por exemplo, demoram de 45 a 60 dias. Já os jabutis, de 5 a 8 meses. Essa ninhada normalmente ela é grande porque assim que nascem, esses filhotes eles são inseridos no meio ambiente sem cuidado nenhum. Os pais acabam depositando os ovos, né, e seguindo o seu caminho. Tá? Então, normalmente, apesar de ser uma ninhada grande, né, de ter um nascimento volumoso, né, nem todos esses animais chegam à fase de jovem ou adulto. Realmente, este mundo animal é muito fantástico.
Por isso, precisamos preservar o meio ambiente e prezar pela vida deles. Além da caça e tráfico de animais, existem muitas outras atitudes que não colaboram para a preservação dos bichos. Não jogar lixo no meio ambiente, né? Às vezes o pessoal acha que isso é algo muito pequeno, mas é aquele pequeno que muita gente fazendo a gente consegue causar um impacto positivo maior, né? E existem alguns outros impactos mais expressivos, né? Que seria o próprio consumo desses animais silvestres de forma ilegal, né? A própria captura ou maus tratos desses animais ou do seu habitat. Então tem muita gente que acha que eu não maltrato os animais, mas não se atém ao ambiente, né? O próprio fato de você gostar dos animais, não maltratá-los, mas não respeitar o ambiente que ele está inserido, é um impacto muito grande. Nos próximos episódios você vai conhecer muitos outros animais e suas curiosidades, além de outros que também estão em extinção. Te espero, hein? Até semana que vem! Sarinha, que material encantador. Olha, eu sei que até teve uma brincadeira interna aqui do tamanho do VT, né? Porque normalmente os VTs são menores. Mas a gente conversou tanto aqui sobre o VT e todo mundo olhando aqui, prestando atenção. Uma série gostosa de ver. Série, Sara, parabéns pela... Série. Ela é uma série, né? Viva. A Sara é uma série viva. Série, parabéns pela Sara. Aí já pega tem algumas coisinhas, nem vou falar de Sasha, Xuxa, que você sabe que tem aquele trava-língua. Mas Sara e série também. Agora, prendeu a gente aqui, né? A gente está aqui, isso que a gente trabalha em TV, nem é toda coisa que a gente olha, né? Porque a gente é muito crítico. Mas eu estava como telespectador agora olhando, meu Deus, isso aqui, perguntando como é que funciona isso, trocando uma ideia com o doutor. E quantos capítulos a gente vai ter aí? Quantos episódios? Nós teremos mais 4 episódios. E foi, gente, difícil, hein, para encaixar em hoje 9 minutos, nos próximos. Eu brinquei com a nossa equipe, a gente pode fazer uns 10, 12, porque é muito material, é muita curiosidade que a gente tem sobre o mundo animal e realmente tem que ir cortando para caber dentro do tempo, dentro dos 5 episódios. Mas é incrível, uma experiência fora do normal. Eu sou outra Sara, literalmente, né, depois dessa série, porque transformou realmente a minha vida e a ideia é que transforme a vida do pessoal que está em casa também, para parar de ter medo, porque é a gente que faz mal para os bichinhos, né? A gente não precisa ter medo deles, né? Eles que precisam ter medo da gente. E lá o Ecopark, eles fazem isso, eles ajudam você a ter esse contato para aqueles animais que não vão conseguir retornar para a natureza. Tá bom, então a gente vai dar qualidade de vida para eles aqui e você que vem nos visitar tem que perder esse medo, porque está perdendo metade da vida. Parabéns, Sara, e a gente quer agradecer demais ao Ecopark Sol e Mar por ser tão parceiros aqui da gente, né? Ter participado dessa série aqui junto com a Sara, então muito obrigada. Murilo e toda a sua família. Murilo, muito obrigada. O Alanzinho pelas imagens, arrasou nas imagens, Alanzinho. E a Rízia na edição, é um trabalho em equipe. Foi incrível, muito obrigada a vocês. E na visão técnica eu também achei bem coisa legal. Cara, fazer um bico de tucano, eu trabalhei um tempo no zoológico, a gente fez, ficou maravilhoso, pintamos no guache, colocou nele, não aguentava, era muito pesado, né? Hoje você tem a 3D, né? Consegue fazer umas coisas super legais, leve, mas assim, tecnicamente também, várias coisas que passaram aí no VT, muito legal mesmo. Negócio de reabilitação, é show de bola. E, Ronaldo, em termos de números, assim, né? O André estava falando aqui sobre essa questão toda justamente do crescimento do ser humano, né? Vai desmatando daqui, vai criando, Enfim, a gente, ano passado agora, 8 bilhões de pessoas em novembro, né? Atingimos a marca. Então, e o mundo está do mesmo tamanho. E aí a gente tem menos mata, né? Crescendo. Eu pergunto para você, você tem noção desses números mais ou menos assim são números grandes, recorrentes, porque não são noticiados ali, porque o vínculo com esses animais, você vê, né, daqui a pouco o pessoal tira da pista, trocou, segue o barco, mas se isso não for coordenado, da gente saber que a gente está no mesmo ambiente, para que a gente tenha regras e cuidado para essa transição. Eu tenho um desenho que é muito legal, que minhas filhas já assistiram várias vezes, o 100 Florestas. Recomendo para a criançada, é muito louco, porque os caras abrem um condomínio dentro de uma mata e, de repente, o pessoal do condomínio está se movendo para controle de pragas, que, na verdade,
os bichinhos lá que foram, né, isolados, falam, pô, a gente quer voltar para nossa casa. E eles se apaixonam, né, por isso. E aí no VT da Sara, que eu achei muito legal, o veterinário falando no final, né? Às vezes a gente fica nisso, diga não ao tráfico, isso, aquilo. Mas daqui a pouco você quer que o seu terreno fique um pouquinho perto daquela mina da água, que é legal. Você compra um terreno no meio da mata, porque aqui tem mata virgem. E aí, de uma maneira, às vezes leiga, mas ou também um pouco hipócrita, a gente acaba também entendendo ao desmatamento. Então, assim, eu hoje, né, assim, hoje o meu setor acaba ficando mesmo dentro do universo pet convencional, cão e gato. Então, assim, a gente acaba perdendo um pouco isso. Mas, como meu hobby entra nessa parte silvestres, a gente vê isso assim. O André falou sobre atropelamento. Eu fui fazer uma viagem para ver bicho no Pantanal, eu vi mais bicho na rodovia do que passeando de barco lá. E assim, bicho que eu nunca vi, que eu já fiz passeios assim, de passar 3 dias tentando achar lobo-guará e não consegui ver, né, vida livre. E aí você vai numa viagem dessa, você vê tamanduá-mirim, que é um bicho, putz, em extinção, você vê lobo-guará, tudo atropelado. Nossa, né? tamanduá parece que é o rei, assim, desse... Infelizmente, sempre tem um tamanduá ali atropelado. A gente vai ter um episódio do tamanduá, falando um pouco sobre ele. Inclusive, tem um tamanduá lá que ele não tem a visão, porque ele perdeu no incêndio. Nossa, E aí mandaram ele pra lá, porque aí ali ele consegue comer, se alimentar, porque sozinho, em vida livre, ele não iria conseguir. Outro tamanduá também que chegou com um cordão umbilical. Lá bem novinho, estava perdido. Então tá bom, vamos mandar lá quanta história legal. Vamos Ecopark. mostrar a oncinha, Sara, que você falou? Vamos. Vamos ver a oncinha, a Kira, que a Sara mencionou aqui, que chegou sem a patinha. Já tá pronto o vídeo aí, pode pôr, então? Ó, se a gente observa ela. assim, nem dá pra ver, mas ela vira, ó, dá pra ver a patinha. Olha, Tá como que eles se faltando no adaptam, caso, né? Coloca de novo. Tem um outro vídeo também que mostra mais de pertinho. É realmente, olha que coisa, eles se adaptam, Tá né? bem alimentadinha, né? Tá bem... Tá bem gordinha. Tá aí, ó. E o pessoal, o Murilo e o filho dele, eles brincam com ela como se fosse um gatinho mesmo, assim. Incrível. Eu acho que o que a gente pode tirar, assim, de máximo disso tudo é aquilo que o Ronaldo contou aqui no começo, né? O que ele falou no começo do programa. Eu acho que quando a gente entende como eles funcionam, como eles são, a gente muda a nossa percepção em relação aos bichos, que eu acho que é bem isso que a Sara tem trazido nessa série, né? Isso cria uma empatia, um olhar diferenciado para os bichos, né, Ronaldo? Sim, e eu vejo assim, pelas minhas filhas, né? Putz, depois que eu fui pai, é sensacional, você fica fazendo as analogias, né? Mas assim, qualquer bicho, papai, eu quero. Cara, então assim, é meio inato nosso, né? A gente quer tudo pra gente. Bicho, então, né? E aí, se vocês perceberem a forma do filhote, isso eu tive com um professor na faculdade que eu achei sensacional, que ele falou, o filhote, todos são de formas mais arredondadas. São formas mais, assim, aos nossos olhos que nos agradam, né? Fofinho. Você vê os filhotinhos, cara, pode ser um filhotinho de um bicho que adulto você não quer nem chegar perto, mas você olha aquilo lá e fala, nossa, que fofinho, eu vou levar embora pra casa e tal. Porco é um que eu acho filhotinho, eu acho bonitinho, mas o porco grandão não. Então tem um pouco disso, né? Isso querer muito, né? Só que, e assim, eu não, né? Eu também já tive essa fase da minha vida, mas depois a gente vai adquirindo uma maturidade. Mas assim, eu vejo mesmo em escola, educação ambiental, poxa, é muito fraco em escola. Isso aí poderia ser uma coisa, sabe, interessante, porque vai acabar, né? Eu fiz viagens para a Amazônia, que, putz, foi uma das viagens muito legais. Você vê o pessoal lá, não a maioria, assim, não generalizando, perdão, mas jogando no rio copinho, plástico, pessoal de lá. Aonde aqui nós, que já acabamos com os nossos rios, a gente olhava lá e ficava, não, você não pode fazer isso, não pode. Mas ele, na cultura dele, joga lá, o rio levou. Então, assim, a nossa cultura, para cima dessa parte de biologia, tá, assim, bem fraca, né? Dá um dó, né? Então... A visão da construção de sociedade para a manutenção disso é muito rasa, né? Agora, Sara, obrigado por você ter vindo aqui, fantástica. Eu gostaria que você fizesse um convite para o pessoal, porque ainda temos mais 4, né, das 5 aí. Então, do que vem pela frente, convidando o povo para ficar antenado aqui no nosso Entre Família. Com certeza. Ó, você que chegou agora, que perdeu o primeiro episódio, dá tempo de voltar aí para assistir e teremos outros episódios. A gente vai ter sobre peixe-boi, tucano, arara, onça,
cobra, tamanduá bandeira. Então, não perca aqui no Entre Famílias, 2h30 da tarde, na próxima quinta, não vai ser na próxima sexta, na próxima quinta. Convide também os seus primos, as crianças, né, para desde cedo terem essa participação aí no reino animal, porque eu tive agora, com 23 anos, estou apaixonada. E que você também em casa desenvolva isso na sua vida. Ah, que bonitinha. E a gente encerra este bloco, mas o Entre Família não acabou não. Na volta tem mais bate-papo com o Dr. Ronaldo e tem a sua interação por aqui. O Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso Entre Família, feliz da vida. Hoje aqui, né, o reino animal teve cobra para tudo que é lado aqui, Andrezão está aqui, o nosso veterinário do coração está conosco também, já vai tirar suas dúvidas. E agora tem um convite para você, meu querido, um convite muito especial. A gente está chegando no final desse mês de março e a gente sabe o quão especial esse mês de março para nós, todos nós, né? Porque a gente está falando sobre lançar aí mais um estudo da Bíblia, mais um estudo bíblico. E o foco agora é as crianças, é a família, é o pai, a mãe, a avó, é essa educação dos filhos, porque foi um assunto que chegou para a gente como uma dor que a nossa sociedade tem. E aí, vamos produzir? Vamos. Vamos sonhar? Ok. Qual é a nossa meta? 50 mil famílias. Coloca aí a média de 4 pessoas por família, são mais de 200 mil pessoas alcançadas em uma primeira escala, com esse estudo muito bacana. Olha aí. E nesse mês de março, o mês da doação do Anjo da Esperança, doe em dobro e ajude famílias a educar seus filhos. Justamente, toda doação extra vai ser para produzir esse material. Foi escrito aí pela Darleide Alves, a nossa apresentadora aqui do consultório de família, pós-graduada nessa linha, né, de psicologia, sexualidade, temas como, né? Olha, a gente pode amar, mas também dar regras para os filhos? Essa questão toda, o amor também tem regras nesse sentido ou é lá vão ter? O que é amar? Olha, eu tenho uma criança rebelde em casa, o que eu faço? Como é que eu faço para orientar o meu filho na Bíblia, desde pequeno? Olha, tem um programa muito especial vindo pela frente também sobre a educação dos filhos. A gente vai fazer uma semana especial. Olha, spoiler! Vai ter uma semana especial do Entre Família para o lançamento desse curso. Mas para isso você tem que participar. Vamos fazer o seguinte? Você que é Anjo da Esperança, você pode dobrar. Você doa R$10 por mês, né? Esse é o projeto que sustenta Novo Tempo. Novo Tempo não tem comerciais. Esse estudo vai ser de graça, como você vê, né? Os nossos estudos, os nossos serviços, a gente envia gratuitamente para as pessoas, graças a esse projeto. E vai entrar mais um estudo, graças a você. A gente já alcançou aí 75% da meta. Isso mesmo, a gente está quase lá, mas ainda falta 25%. A gente está quase chegando, meu querido. Então, vamos fazer o seguinte, você liga agora. Liga para aumentar a sua doação, 0 operadora 12 2127 3030. Ou se você não é um Anjo da Esperança e quer fazer uma doação especial, quer dizer, eu não sou anjo, não sou um doador mensal, mas eu quero fazer uma doação especial. Eu quero participar da construção dessa revista. Eu acho que as famílias têm que aprender a educar os filhos, então você pode inclusive fazer um Pix, por exemplo, que é anjos@novotempo.com. Esse é o e-mail, a chave é o e-mail do Anjos e você participa. A gente está quase chegando no final do mês. Olha aí, é o nosso mês da doação do Anjo da Esperança e a questão é, doe em dobro e ajude famílias a educar seus filhos. Vem um estudo muito especial. Já vou segurar na mão e vou dizer assim, ó, obrigado a você que está fazendo parte desse sonho, ajudando famílias, tá bom? Sou Anjo, sou o Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Quando você faz a sua doação, tem um vídeo, posso sentar ou posso chamar aqui? Então, vou fazer o seguinte, ó, tem um videozinho da Suzy e do Otto aqui, ó. Não é? É o pai dele. Ah, o pai? Vamos voltar aqui então. Deus fez os pais, quando eu digo os pais, o pai, o bicho, o homem, já com a sua função no mundo. Porque se estivesse comigo... Não daria. Então o que vai rolar nesse vídeo aí? Não existiria. Por falar em cobra, eis o vídeo. Mostra aí, Ana. A cara da Suzane faz, olha, o olhar da Suzy vai dizer, é o Otinho. É a cor do Gleick, que o Gleick, né, é mais moreno, né, morenão assim, com o rosto de Suzane. É nesse seguinte. E ela fica feliz, ela vai saber que é a cópia dela que está ali. Mas agora vai rodar aí, vamos ver o que vai acontecer. Não vi esse vídeo. Atenção, Brasil. Olha a carinha da Suzane, pequenininha. Ó. Não. Aponta ali. Aponta lá, Otto. Eu não tô bem porque aquela cobra está parada. Porque eu bati a boca e nem quer ficar perto dela. Tá bom, meu filho. Tamanho da cobra. Ela é mais
mais alta, a outra ela baixinha. Essa é a mais grande de todas, gente. Dá tchau. Tchau. Gente, ele estava relativamente perto, porque nesse celular tem aquela função que você dá uma distanciada. Era uma distância curta. Eu sei que, se eu não me engano, é uma... Eu acho que é uma jiboia. É uma jiboia. Então, ok, de boa. Mas na hora, no meio do mato, na dúvida entre jiboia e sucuri, vamos todos correr. E ele voltou ainda, colocou ele para filmar. Eu sei que a cobra não ia sair assim, mas, gente, eu não teria essa capacidade de falar, filho, fica de costas, tá? Eu vou filmar e tal. Então, ainda bem que Deus fez o pai, né? Porque a mãe cuida de outras coisas. E aí fez esse vídeo. O quê? Todo mundo, quando o Gleick postou, ficou Suzane, não sei o quê, né? Eu falei, gente, o que eu posso fazer? Eu tava longe, nem sabia o que estava acontecendo. Mas deu tudo certo, salvaram-se todos, graças a Deus. Mas eu acho muito legal essa aproximação, porque, doutor, eu vejo que as crianças vão no mercado e não sabem de onde veio a maçã, né? Onde é que veio a banana e tal. No reino animal não é muito diferente, porque hoje a gente está numa sociedade que não tem essa consciência. Porque o doutor falou agora há pouco que a gente, uma nota de 0 a 10 em consciência, talvez a gente esteja nota 4 aí, na nossa sociedade brasileira, mas por muito passa pela educação, né? O que eu acho que deveria ser essa matéria em todos os anos, em todas as idades, para a gente ter, porque o ser humano tem que trazer para a consciência, né? E às vezes uma visita, a gente fala muito sobre educar seu filho com a natureza, um dos princípios de Deus é ver Deus nas coisas, né? A natureza e tal. Aí, doutor, apresentar o mundo real para os nossos filhos, né? Porque a gente vem de uma utopia de que vai ter sempre isso, parece que nunca vai terminar se a gente não cuidar, não ser o mordomo desse mundo. E a questão do veterinário também, né? Há pouco, agora a gente tinha o maior mercado pet, o segundo maior mercado pet do mundo, né? O pessoal está acordando porque o animalzinho ficou mais doméstico, cuidado, porque até então, veterinário para algumas famílias nunca levaram. Sim. Nunca tiveram essa consciência do cuidado, mesmo aquele animal que é doméstico, e a gente tem que aprender a se relacionar, que a gente já fez programas aqui, eles precisam de cuidados, né? Essa saúde, a prolongar esse amiguinho da família. Então, desde o animal doméstico, ou a consciência do mundo que nós estamos, parte de uma educação, doutor, né? Sim. Exatamente. Eu tenho uma dinâmica lá com as minhas filhas, óbvio, né, que acabo tendo um pouco mais de conhecimento, mas, assim, sinceramente, muito meu conhecimento de assistir programa, de ver isso, tal, independente da veterinária. A gente tem uma dinâmica de muitas vezes sair, andar no meio do mato, mas assim, a gente vai no sítio, às vezes na casa, na praia, vamos sair andar, que tem uns bichinhos, e, sabe, entender um pouco o que acontece. Poxa, eu fui apresentar para as minhas filhas vagalume, elas com 6 anos. Vagalume, nunca vi, não tinha visto. E olha, tá difícil achar vagalume. Eu ia perguntar, doutor, por que é difícil? Não sei, realmente desmatamento, foi mudando muita coisa. Então, assim, vagalume tá raro. Vou te indicar um lugar, então. Aqui em Jacareí. Foi, assim, um evento da natureza, a coisa mais linda do mundo. A gente não esperava, a gente saiu para fazer um passeio, assim, uma trilhazinha, coisa que a gente sempre faz. Na volta, tudo escuro, a gente viu um dentro do carro. E aí, de repente, a gente começou a ver vários. A gente apagou todas as luzes. De repente, a gente estava no meio de um monte de vagalume. Parecia um céu estrelado, a coisa mais linda. E o Otto ficou assim... Imagina que experiência para ele. Cara, que experiência. A gente ficou todo iluminado. E tinha um que estava dentro do carro. E todos que estavam fora, a gente ficou em silêncio, apagou tudo. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, né? Foi lindo. A gente tem interação chegando aqui do nosso telespectador, a gente também quer colocar. E eu tô até curiosa, porque vem da África, viu, doutor Ronaldo? Sim. Bora ver o que acontece por lá, como é que é a experiência deles com os animais. Pode colocar. Quem tá falando é o Cabongo. E aí, tudo bem? Ele tá falando de Benguela, Angola. Angola. Obrigada pela sua participação, viu? Ó, geralmente aqui em casa ferimos de morte bichos. Cobra, aranha, lacral. O que será que é o lacral, hein? Cujos ataques podem nos provocar grande mal. Estamos sendo tão malvados assim? Sem um especialista, devemos deixá-los ir, mesmo com risco para a nossa vida? E aí é bom a gente colocar aqui, né, doutor Ronaldo, a gente está falando de um país bem diferente, que talvez o acesso à saúde seja muito mais difícil, né? Imagina, a gente aqui no Brasil, se você estiver muito longe da cidade, for picado por uma cobra, uma aranha, você tem que correr muito rápido, mas pelo menos você tem para onde ir. Uhum. E lá a realidade é bem diferente da nossa. E aí ele tem a pergunta. Assim, é delicado isso, né? Porque assim, quando você está numa postura de leigo,
É assim, você mesmo falou, nem chego perto da cobra. Mas assim, é porque a cobra não chegou perto do seu filho, porque se chegasse perto do seu filho, você ia para cima da cobra, né? Isso é natural. Então, assim, aí quando a gente é um pouco leigo, isso que eu falo da educação ambiental, por exemplo, serpentes. Mais de 90% das serpentes não são peçonhentas, né? Peçonhenta, a gente fala, a cobra é venenosa. O peçonhento é todo animal que tem capacidade de inocular, de injetar um veneno, tá? Então, para a gente definir, cobra não é venenosa, ela é peçonhenta. Então, a grande maioria não é. E aí, como o André mesmo falou, por exemplo, a corn snake, né, uma cobra norte-americana, cobra do milho, na tradução, usada lá para controle de praga. Então, a cobra ela é muito benéfica em várias situações. Mas é legal assim, a gente ter essa condição de identificar, né? Hoje, por exemplo, no Brasil, você tem o Butantan, que faz recolhimento, né? O bombeiro leva o Butantan. Você tem quadrinhos também para identificar animais peçonhentos, para você poder saber, né? Porque assim, matar um animal, putz, é muito cruel, porque de repente ele que está fazendo o controle de praga, né? Então, mas eu compreendo. Ele fala, eu acho que ele deve ter, o nome lá deve ser diferente, mas deve ser a lacraia. Se vocês conhecem, mas é um animal peçonhento também. Aranha, a dor é escorpião. insuportável. É complicado, né? Porque eu também concordo. Dentro da sua casa, entrou lá, tá? Assim, você tem que às vezes matar, porque senão vai correr para debaixo de um tapete, no vão de um cômodo lá, de uma madeira, e depois para você dormir, né? Mas eu acho que assim, saber o identificar, eu acho que é prudente, né? Mas eu também não posso ser hipócrita e falar como um cara que mora dentro de um apartamento numa cidade grande, E né? no Brasil, preserve, né? E aí tá ele lá no meio do mato, às vezes, numa casa, venenosas mesmo, né, tendo contato. O meu cunhado, ele mora num local que frequentemente é feito visita de animais lá. E aí a gente combinou, também dou assessoria para um amigo meu de condomínio, ele é síndico de um condomínio, ele me manda, e é isso aqui, perigoso? E aí eu mando um textinho para o pessoal, não é perigoso, é super legal, preserve, porque ele come isso aqui, ele faz o controle de praga assim, é um animalzinho que come anfíbio. Então, assim, ficou muito legal. E aí, de todo o roteiro que eles me mandam, praticamente assim, é essa proporção mesmo, 90% é inofensivo e 10% realmente poderia causar alguma coisa. Mas aí você tem que fazer o recolhimento disso para não matar, porque ele está por engano lá. É um bichinho que também está desesperado, ele não está naquele ambiente. Aranha, ela morde, come gente, né? Escorpião come gente, não, então são acidentes, né? Então ele se perdeu e ele quer ir embora. Então é isso que ele está procurando, né? Vale a pena a reflexão. É claro que a gente vive em outras condições, né? Mas eu acho que o Dr. Ronaldo pontuou muito bem. Obrigado pela sua participação aí direto da Angola. Foi muito, muito legal ter você aqui com a gente, tá? Tem mais interação? Olha aí, meu Deus, é Maíra, Marques. E é conhecido, esse bicho preguiça aí, ó, seguido aparece lá e tem foto no nosso Instagram, nosso lá WhatsApp. No sítio, né? É o sítio, a Maíra é a nossa produtora aqui do programa, produz vários quadros, e ela mora num sítio em Guararema, aqui no interior de São Paulo, pertinho também de Jacareí. E bem dentro da cidade. E é bem pertinho da cidade, daqui da Novo Tempo dá uns 25 minutos, e ela mora lá, tem mais algumas famílias que moram também. Em seguida tem essas visitas de animais especiais. Ela colocou o seguinte, já apareceu um bicho preguiça na minha casa. O ideal é ligar para um resgate de animais, ao me deparar com um bicho desse, ou deixar o animal voltar para a mata, se estiver próxima de uma. Ela está ali numa região que tem bastante mata mesmo, né? Sim, provavelmente veio da mata pertinho, né? Um preguiça não vai, esse tipo de comportamento dele. Normalmente, você sabe que eles descem assim raramente, e quando descem é para fazer cocô, xixi, né? Então, assim, ele está dando uma voltinha, realmente assistir isso, sabe? E deixar curtir, voltar. Deixar voltar. Porque não é um animal que estaria perdido, né? Ele realmente está dando sua voltinha lá. Tem que cuidar do cachorro, né? Tipo, o cachorro tem que cuidar dessa coisa porque... O cachorro não morder e atacar? Porque eles ficam na volta ali, 3, 4 cachorros grandes, tem que tomar cuidado, né? O bicho preguiça, né? Ele desceu para dar a sua máxima voltinha, né? Porque eles ficam mais pendurados do que nunca. Ronaldo, eu queria te agradecer demais. Eu tinha pergunta para fazer da onça. Vi uma onça, Ronaldo, o que faço? Corre. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Onça é um outro dilema meu, assim, mas fica para uma próxima, mas graças a Deus ainda não há o que você aconselha e o que você faz, né? Eu posso trazer o meu conselho, mas o que eu faria talvez seja totalmente diferente.
Então, se aparecer, corre, né? Se aparecer, corre. Doutor Ronaldo, você é maravilhoso. Muito, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no Entre Família, Obrigado, viu? gente. Valeu, eu agradeço mais uma vez. Vou contar para vocês, da última vez que eu vim, a gente estava com novidade, né, de abertura. Agora nós somos de São José dos Campos, né, o grupo Estimacão, a gente está abrindo também mais uma unidade aí na cidade do Morumbi. Assinamos o contrato ontem, né? Talvez meus colaboradores estão sabendo agora, que estão assistindo. A gente ainda não anunciou para todos, está anunciando em primeira mão para vocês. Então, a gente vai com mais uma unidade aí. E, assim, em breve também vou trazer um pessoal aqui da equipe que vocês vão adorar também. Tem uns médicos veterinários que, poxa, que bastante legal! conteúdo aí, né? Muito bom ver esse crescer. Cada vez que ele vem aqui, mais uma unidade mais aberta. uma unidade. Por isso Nossa, que eu venho sempre. Demos sorte pro doutor Ronaldo. A você, muito obrigada. Tá passando aqui, ó, @Grupo Estimacão, _ lá no Instagram. Esse é o Instagram deles. Maravilha. Cris, show, Valeu, né? Suza. Apesar de você ter me passado um apuro hoje, Vai tá dar perdoado. tudo certo, não quis colocar Amanhã o é colar sábado, da cobra tem e que- tal, mas vai dar tudo certo. Segunda-feira a gente está de Perdoar as volta, às pessoas, 2h30 da né, meu tarde. Deus? Na sequência vem o Vida e Saúde. Para você, um bom final de semana, um feliz sábado. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Ó, um beijo no coração. É isso aí, obrigada pelo carinho de sempre. A gente se vê na segunda-feira, às 2h30, ao vivo, aqui neste mesmo canal. Beijo.